Se eu perguntar para você qual foi o motivo pelo qual a Dilma sofreu impeachment, o que é que você responde? A gente ouve de tudo, né? Mas tem alguns argumentos que são mais frequentes. Por exemplo, tem gente que diz que o impeachment aconteceu porque a Dilma era burra, ela não sabia fazer política e por isso ela não soube se defender. Outros dizem que, na verdade, o que aconteceu em 2016 foi uma revolta contra as reformas de distribuição de renda que o PT vinha promovendo e que por isso que resolveram arrancar a Dilma de lá. Esse geralmente é um argumento que vem da esquerda. E tem gente que diz também que foi porque o clamor das ruas, né, aquele monte de manifestação, aquilo tudo foi tão grande que a Dilma não teve como aguentar. E, lógico, né, tem ainda a versão oficial, que é a versão das pedaladas fiscais, mas, né, ninguém é tão burro assim. Bom, tudo isso é balela, e não sou eu que estou dizendo, mas o Fernando Limonge, que escreveu um livro chamado Operação Impeachment, Dilma Rousseff e o País da Lava Jato. Para você que quiser dar uma olhada aí no texto, eu vou deixar o link para a compra do livro aqui na descrição do episódio, ok? Esse é o texto que a gente vai usar como base para o episódio de hoje. Aliás, nós vamos dividir esse tema em 3 episódios diferentes, beleza? Então bora lá. Bom, o Fernando Limonge, ele é doutor em ciência política pela Universidade de Chicago e professor de ciência política na USP e na FGV. E ele aponta que todos esses lugares comuns, né, todos esses argumentos aí meio sem lógica sobre por que o impeachment aconteceu, eles não se sustentam na verdade, né? Vamos dar uma olhada então em cada um deles separadamente. Começando ali com aquele que diz que a Dilma era frágil, não sabia fazer política e por isso ela nunca se defendeu. Bom, com o texto que a gente vai trabalhar hoje, o autor demonstra que a presidente soube muito bem se defender, sim, inclusive usando o poder que ela tinha para rachar as alianças do Eduardo Cunha nos momentos mais críticos. O outro argumento, né, de que o apelo popular, as manifestações foram suficientes para derrubar a presidente, esse também não cola. O autor traz aqui momentos em que, apesar das ruas cheias e dos índices baixos de aprovação, a aliança em torno da presidente resistiu e ela se manteve no poder. E aquele argumento da esquerda, né, de que teve um contra-ataque ali da elite política contra os projetos de redistribuição de renda do PT. Bom, esse fica ainda mais fácil de a gente perceber porque o autor demonstra que a base de sustentação do governo esteve ao lado dos governos do PT nos períodos mais bem-sucedidos dessas políticas de redistribuição e eles não tinham nenhuma razão especial para se opor a elas durante o segundo mandato da Dilma. Então, também não se sustenta. Então, deixados de lado todos esses lugares comuns, esses argumentos sem fundamento, o autor apresenta a teoria dele. E a teoria dele diz que a razão fundamental da queda da presidente foi a dissolução da coalizão que tinha sido formada em torno dela. Uma coalizão que ela tinha herdado do Lula e uma coalizão na qual, na verdade, ela mexeu muito pouco. Então a gente precisa entender o motivo dessa dissolução, já que todos esses partidos, que eram da base de apoio do governo da Dilma no Congresso, né, o PMDB, o PP, o PR, o PRB, o PSD, todos esses partidos, eles tiveram a chance de se afastar da presidente antes, quando ela tinha sido candidata em 2010 e em 2014, mas eles não se afastaram. Então a pergunta que cabe aqui é: por que as lideranças que se uniram em torno do Lula durante os seus primeiros governos e se mantiveram ao lado da Dilma no seu primeiro governo e nas suas 2 campanhas, resolveram se unir para derrubar a presidente e formar uma coalizão nova em torno de outro presidente? Essa é a pergunta. E aí, o autor propõe que a gente dê uma olhada mais profunda em alguns aspectos chaves dessa história. Em primeiro lugar, a investida da Dilma contra a corrupção e o emparedamento que isso fez ela sofrer. Outro ponto importante, olhar para a aliança feita entre a oposição depois de 2014 e junto com os movimentos sociais no intuito de trazer o impeachment para a agenda. A atuação do Eduardo Cunha, que sai da base do governo
e passa a ameaçar a presidente com a abertura do processo de impeachment. E aí a gente tem que entender também as motivações que ele teve para agir dessa forma. Outro ponto, a forma como a Lava Jato foi definitiva, atuando para eliminar as chances de sobrevivência do governo e não deixar a oposição se acomodar e esperar até 2018. Então esses são os aspectos mais importantes para entender essa história. Mas vamos começar pelo começo e olhar para o início do primeiro mandato da Dilma. A Dilma, na verdade, ela começou muito bem, inclusive com números de aprovação em 79% em março de 2013, que eram números superiores a todos os seus antecessores dentro desse mesmo período. E a atuação firme que ela teve nos casos de corrupção envolvendo o PT e também os membros da base, sem aliviar para quem se envolvesse em confusão, isso acabou rendendo para ela muitos elogios da imprensa estrangeira e até mesmo elogios de alguns adversários, né, tipo FHC e Marina Silva. O ex-presidente, inclusive, chegou a sugerir que o PSDB aliviasse ali um pouquinho na oposição e passasse a colaborar com o governo. E além do Palocci, que era um nome forte dentro do PT e aliado direto do Lula, vários outros ministros foram afastados. O Alfredo Nascimento, né, do PR do Amazonas, que era ministro dos Transportes, o Wagner Rossi, do PMDB de São Paulo, que era ministro da Agricultura, e mais tarde também o Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que era ministro do Esporte, e o Carlos Lupe, do PDT de São Paulo, que era ministro do Trabalho. Todo mundo aí foi afastado. E mais importante do que a ação da presidente com os ministérios foi o avanço dela sobre a Petrobras. Ela indicou a Graça Foster para a presidência da estatal e começou um processo que ficou conhecido como faxina ética, né, que resultou na retirada de vários executivos do alto escalão da empresa. Esses executivos, eles tinham sido indicados para esses cargos por membros influentes da coalizão governista ou do próprio PT. Foi o caso, por exemplo, do diretor de abastecimento, né, que era o Paulo Roberto Costa, que tinha vínculos com o PP, PMDB e também com o PT. Foi também o mesmo caso do diretor de serviços e engenharia, o Renato Duque, que tinha chegado no cargo com apoio da ala do PT ligada ao José Dirceu. No caso da diretoria internacional, a Foster demitiu o Jorge Zelada e assumiu ela mesma o cargo. O Zelada era apoiado pelo PMDB da Câmara, mais especificamente pelo Eduardo Cunha. E essa intervenção na estatal irritou muito os partidos prejudicados, já que eles nem sequer foram ouvidos nesse processo de escolha para a sucessão. E aí, não tardou muito, veio a reação desse grupo que se viu prejudicado, que era liderado pelo Eduardo Cunha. E a ideia que eles tiveram para reagir foi instrumentalizar o caso da aquisição da refinaria de Pasadena, que tinha sido comprada durante o mandato da Dilma como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, em 2006. A compra da refinaria, tecnicamente, ela não tinha justificativa mesmo. Era uma refinaria que tinha sido adquirida meses antes da transação por 42,5 milhões de dólares. E a estatal brasileira, né, a Petrobras, acabou pagando por ela 1,18 bilhões. Então, estava um pouquinho inflacionada. E aí, em novembro de 2012, o Maurício Quintela, do PR de Alagoas, apresentou um requerimento solicitando que o presidente da Petrobras América, o José Orlando Melo de Azevedo, fosse até a Comissão de Minas e Energia para prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias da compra da refinaria de Pasadena. Esse método de convocação para depoimentos era típico do Eduardo Cunha, a quem o Quintela era ligado, e o Eduardo Cunha usava esses depoimentos para pressionar os adversários dele quando ele julgava que isso era necessário. Muito bem, o Quintela também protocolou um requerimento ao Tribunal de Contas da União, solicitando um ato de fiscalização e controle da Petrobras com o objetivo de investigar o caso de Pasadena. Nenhuma das duas iniciativas avançou, mas o recado estava dado. O grupo, atacado pela presidente, estava disposto a usar o caso contra ela. Mas foi só no começo de 2013 que o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, se empenhou na instauração de uma CPI para investigar o caso. E os primeiros a assinar pela abertura da comissão eram todos ligados ao Eduardo Cunha. Leonardo Quintão, do PMDB de Minas, Jovair Arantes, do PTB de Goiás, André Moura, do PSC de Sergipe e o próprio Maurício Quintela. A CPI acabou não sendo realizada.
E o grupo, então, voltou a recorrer aos requerimentos. E assim, a Graça Foster se viu forçada a comparecer à Câmara dos Deputados para prestar depoimento sobre o caso de Pasadena. Ela admitiu que a compra não tinha justificativa. Em fevereiro de 2014, algumas revelações que tinham surgido a partir das investigações na Holanda trouxeram mais munição para o grupo do Eduardo Cunha. Uma offshore especializada em aluguel de sondas petrolíferas tinha sido acusada de pagar propina a diversos países para obter contratos. Entre esses países, o Brasil. E aí, foi aprovada uma comissão parlamentar de investigação externa para ir lá na Holanda colher informações sobre essa offshore e sobre as relações que ela tinha com o Brasil. O Quintela foi eleito presidente dessa comissão, que poderia ter sido evitada pela bancada governista. Só que o líder do PT na Câmara, o Cândido Vacarezza, ajudou o grupo liderado pelo Eduardo Cunha. E por que ele fez isso? Dentro do PT, tinha parlamentares insatisfeitos com a maneira como a Dilma vinha lidando com o preenchimento dos cargos ministeriais para membros da base aliada. Eles achavam que ela estava sendo exigente demais e que isso comprometia a costura de alianças para as eleições em 2014. Além disso, esses deputados reclamam da lentidão do governo na aprovação de emendas que geralmente eram destinadas a pequenas obras nos redutos eleitorais desses parlamentares. O Estadão noticiou que documentos internos da Petrobras indicavam falhas por parte dos gestores na aquisição da refinaria de Pasadena, indicando uma participação relevante da Dilma no caso da compra. Mas a presidente se esquivou por meio de uma nota de esclarecimento ao jornal, afirmando que as cláusulas que mais tarde obrigaram a compra da refinaria por parte da estatal brasileira tinham sido propositalmente omitidas ao conselho que ela presidia. Então, ela não podia ser responsabilizada. Bom, no meio disso tudo, essa insatisfação toda aí com a presidente, uma insatisfação que, inclusive, não estava restrita aos membros da base aliada, mas também existia dentro do próprio PT, surgiu esse movimento encabeçado pelo Bernardo Vasconcelos, que era do PR de Minas, um movimento chamado Volta Lula, que era uma investida no intuito de enfraquecer a presidente e tirar ela da concorrência em 2014. Só que o próprio Lula nunca entrou nessa. Ele dizia que a Dilma só não seria candidata se ela não quisesse, que isso era direito dela. E a própria Dilma, ela agiu bem rápido também, assim como no caso lá de Pasadena. Ela reafirmou a segurança quanto à lealdade do ex-presidente e assegurou que seria candidata com ou sem aliados. E essa galera aí, os adeptos do Volta Lula, eles iam voltar durante a campanha de 2014. O PT acreditava, naquela altura, e isso estimulado pelo João Santana, que era o marqueteiro deles, eles acreditavam que o país estava passando por uma maré vermelha. Ou seja, a tendência era que o PT ganhasse as principais disputas por uma margem larga, e isso dispensava a necessidade de certas alianças. O PSB, que era um aliado tradicional, não compôs com o PT e lançou um candidato próprio. O PMDB, apesar de manter a vice-presidência, viu várias de suas lideranças apoiarem a campanha do PSDB. E a campanha da Dilma ficou muito ameaçada em dois momentos. Primeiro, com a morte de Eduardo Campos e a ascensão que isso provocou da Marina Silva, uma ascensão muito acelerada, a Marina era vice dele. E depois também com a decolagem do PSDB, que chegou a liderar as pesquisas de intenção de voto no segundo turno com o Aécio Neves. E a cada momento de dificuldade, os rachas dentro do PT ficavam mais evidentes. E aqueles que estavam insatisfeitos com a Dilma aproveitavam para fazer dela a culpada por todos os males enfrentados pelo partido. Apesar de tudo, a Dilma foi reeleita, sem recuos ou acomodações, como diz o próprio autor, mas as dificuldades enfrentadas durante a campanha meio que aguçaram essa divisão que já existia dentro do PT e dentro da base do próprio governo. E as adversidades pareciam aumentar a determinação da presidente em manter aquele estilo que ela vinha apresentando até então. E aí, as investigações na Petrobras iam continuar, a corrupção ia ser combatida em todas as frentes e os culpados seriam punidos. Essa era a postura da Dilma e ela não abria mão disso. Mas tem aí uma outra coisa sobre 2014 que vale a pena a gente parar um pouco aqui para pensar, que é o seguinte: a campanha presidencial do PSDB lá em 2014, essa campanha conseguiu, de um jeito inédito, realizar uma mobilização muito grande da militância do partido. Pela primeira vez, eles conseguiram produzir um movimento capaz de levar militantes para a rua, e esse entusiasmo, depois da derrota, se converteu em revolta.
Pela primeira vez, desde a redemocratização, um partido derrotado contestou o resultado das urnas. A radicalização proposta pelo PSDB produziu manifestações que foram lideradas por vários grupos, tipo MBL, Vem Pra Rua, esse tipo. As manifestações começaram e depois da Operação Juízo Final, que prendeu 21 executivos, incluindo o Ricardo Duque, que era ex-diretor da Petrobras ligado ao PT, o PSDB protocolou um pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Segundo o Aécio, a chapa dele tinha sido derrotada por uma, entre aspas, organização criminosa e que, portanto, a campanha não tinha acontecido em circunstâncias aceitáveis. Apesar das acusações de abuso de poder político e econômico, o Aécio parecia ignorar que as mesmas empreiteiras que empregavam os executivos que tinham sido detidos na Operação Juízo Final tinham contribuído com mais de 40 milhões de reais na campanha do próprio Aécio. Mas o discurso acabou colando. As manifestações, que antes oscilavam entre contestação das urnas e pedidos de intervenção militar, agora tinham uma bandeira clara: a luta contra a corrupção. A Dilma tinha ganhado porque usou recursos desviados da Petrobras. Esse era o mantra. E aqui a gente precisa ter em mente uma coisa. O primeiro mandato da Dilma tinha terminado muito mal. Com a desaceleração da atividade econômica e o impacto direto que isso teve na renda dos mais pobres, o governo parecia aceitar a recessão como inevitável. E as promessas de campanha não se cumpriam. E isso foi gerando nos eleitores a sensação de que eles tinham sido enganados. E os avanços da Lava Jato sobre a Petrobras contribuíram decisivamente para agravar a crise. Depois de sofrer pressão do grupo do Eduardo Cunha, do PSDB e da própria Operação Lava Jato, a Graça Foster acabou deixando o cargo da diretoria da Petrobras. O Estadão deu a seguinte manchete: Lava Jato derruba amiga de Dilma da presidência da Petrobras. Só que a Dilma não parecia muito disposta a recuar diante dos avanços da Lava Jato. Ela anunciou que ia lançar um pacote de medidas que ampliariam o poder do Ministério Público no combate à corrupção, em consonância com o pacote de 10 medidas do próprio Ministério Público. Esse pacote aí, das 10 medidas do Ministério Público, era basicamente a legalização de uma série de coisas estranhas que a Lava Jato vinha fazendo. Tipo delação premiada, por exemplo, Isso ainda não era uma prática legalizada, mas nem esse pacote das 10 medidas e nem o pacote da Dilma conseguiu avançar no Congresso. E aqui tem um ponto importante. A popularidade da Lava Jato se limitava ao quanto a operação atrapalhava os planos do PT. Não existia interesse em aumentar os poderes da operação, por exemplo, transformando esses métodos esquisitos como a delação premiada em uma regra institucional. Ninguém queria fazer isso. Mas, de qualquer forma, a Lava Jato avançava. E nos primeiros meses de 2015, eles já tinham alguns resultados concretos. Com as delações premiadas do Paulo Roberto Costa, que confessou ter participação em um cartel formado pelas principais empreiteiras do país, e teve também a delação do Alberto Youssef, que era o doleiro da operação. E aí o Procurador-Geral da República, o PGR, Rodrigo Janot, solicitou a abertura de 28 inquéritos contra 54 pessoas. O PP teve 18 nomes na lista. Isso era 45% da bancada do PP. E o PMDB e o PT tiveram cada um 8 nomes. O impacto político foi gigantesco. Os presidentes da Câmara e do Senado também tinham sido denunciados. Não tinha como o governo não sentir o efeito desse movimento. E enquanto isso, as manifestações antipetistas organizadas pelo MBL e pelo Vem Pra Rua voltaram a acontecer em março de 2015. E dessa vez, a adesão foi gigante, 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Mas ainda existia uma discordância em relação à pauta. O MBL queria o impeachment. Já o Vem Pra Rua e o PSDB não tinham tanta certeza assim. O Aloysio Nunes chegou a afirmar que preferia ver o governo sangrar ao invés de ser governado pelo vice, o Michel Temer. E as manifestações foram se diluindo em presença de público e, para reverter esse quadro, o MBL resolveu organizar uma marcha para Brasília, onde eles iam entregar o pedido de impeachment diretamente para o Aécio Neves. Só
que, como pouca gente topou participar desse rolê esquisito aí, e também pela falta de apoio que o impeachment tinha no Congresso naquele momento, e ainda a ausência de uma justificativa jurídica para o processo de impeachment, por conta disso tudo, o Aécio desistiu de participar. E o MBL atacou publicamente o senador, chamando o Aécio de covarde. No fim, quem recebeu esse grupo esquisito aí foi o Eduardo Cunha, que aproveitou para enviar um recado para o Planalto sobre a disposição dele para atacar e cultivar a relação com quem no futuro estaria disposto a diferenciar a corrupção do PT da corrupção do PMDB. Bom, a gente vai ficar por aqui, mas presta atenção aí no próximo episódio. Tem muita coisa para falar ainda. No próximo a gente vai falar de coisas como a relação entre o Eduardo Cunha e o governo da Dilma, desde o apoio inicial até a formação da chapa Dilma Temer e o jeito como as relações foram piorando. E também vamos falar das investigações que atingiram o próprio Eduardo Cunha, levando às delações premiadas importantes e à prisão de figuras como o Delcídio do Amaral. A gente vai falar do processo de impeachment em si, as articulações políticas do Eduardo Cunha para iniciar esse processo contra a Dilma, as manobras na Câmara e a relação desse movimento com as pressões que ele próprio sofria de investigações. Então é isso, se liga na próxima semana com a continuação. Um abraço.